Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 3 pessoas de uma mesma família foram presas em São Paulo. Elas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que furtava os cartões e os dados bancários dos clientes em caixas eletrônicos. Os criminosos instalavam dispositivos como este em caixas eletrônicos. Era o primeiro passo do golpe. Eles tinham até horário preferido para agir logo pela manhã e aos fins de semana, quando não há funcionários nas agências. Quando a pessoa insere o cartão fica preso e ela fica impossibilitada de retirar o cartão. Os aparelhos eram fabricados neste local em Santo André, na Grande São Paulo. Os suspeitos colavam adesivos nos caixas eletrônicos com o número de uma falsa central telefônica. Quando a vítima ficava com o cartão preso na máquina, um integrante da quadrilha aparecia. Normalmente uma jovem aborda a vítima, aponta para um adesivo, que é preparado por eles também, e fala: liga aqui na central. Quando ela faz a ligação, essa quadrilha ela consegue captar todos os dados. O roteiro escrito à mão era planejado para enganar os clientes. Os bandidos se apoderam do cartão da vítima, já têm as senhas bancárias e começam a fazer as operações financeiras subtraindo o dinheiro da vítima. A polícia apreendeu esses cadernos com informações de cerca de 600 vítimas, dados pessoais, senhas de cartões e de aplicativos de bancos. Há até o valor que eles conseguiam tirar de cada pessoa. Segundo a investigação, o grupo atuava há pelo menos 8 meses. 3 pessoas da mesma família foram presas por furto qualificado e associação criminosa. Daiane Rodrigues e Ana Cláudia Rodrigues são mãe e filha. Douglas Rodrigues é irmão de Daiane. Os dois já tinham sido presos pelos mesmos crimes. A advogada da família não retornou nosso contato. Com eles foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos, dinheiro e cartões bancários. É importante ressaltar para as pessoas tomarem cuidado ao utilizarem os caixas eletrônicos. O banco não vai pedir para você digitar senha, não vai pedir nunca para você fazer esse tipo de procedimento. Demora em resgate e clima extremo podem ter contribuído para a morte de brasileira em vulcão na Indonésia. A trilha que Juliana percorreu já registrou pelo menos outras 5 mortes. Primeiro-ministro israelense declara fim do conflito contra o Irã e destaca a vitória histórica. Em Brasília, Mauro Cid confirma ter recebido dinheiro do ex-ministro Braga Neto. Vítimas de fraudes no INSS terão dinheiro devolvido a partir do mês que vem. Relatório do Ministério Público revela que o PCC já atua em 28 países além do Brasil. Cidades no sul registram temperaturas abaixo de 0 e chafariz congela. No futebol, Neymar renova com Santos até o fim do ano. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Essa terça-feira chegou com a notícia que torcíamos para não dar. A brasileira Juliana Marins foi encontrada sem vida depois de cair no penhasco de um vulcão na Indonésia. No 4º dia de buscas, mais de 50 socorristas ainda não conseguiram, usando cordas e todos os equipamentos de resgate, retirar o corpo ali do local. Os trabalhos de resgate foram retomados no alto do vulcão Rinjani quando amanheceu na Indonésia. Mesmo com neblina, alpinistas desceram até o local onde estava a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu no penhasco enquanto fazia uma trilha com outros turistas na última sexta-feira. Já era noite na Indonésia, manhã no Brasil, quando a família confirmou a morte de Juliana pelas redes sociais. O presidente Lula lamentou o caso e afirmou que os serviços diplomáticos e consulares brasileiros na Indonésia vão prestar todo o apoio à família. A prefeitura de Niterói, onde Juliana morava, decretou luto oficial de 3 dias. Vamos preparar uma homenagem para essa jovem que amava Niterói e que queria descobrir o mundo. Os socorristas ainda avaliam como vão retirar o corpo do local.
No quarto dia de buscas, 2 helicópteros foram disponibilizados, mas o mau tempo já tinha impedido o voo. Hoje, autoridades da Indonésia afirmaram que mais de 50 pessoas estão envolvidas no trabalho. A data e a causa da morte ainda serão investigadas. A Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia garantiu que o incidente foi respondido rapidamente, mas ressaltou que a demora foi provocada pelas dificuldades de acesso e garantias de segurança. O pai de Juliana, que viajou para a Indonésia, deve acompanhar o traslado do corpo para o Brasil. A jovem, formada em publicidade, fazia um mochilão desde fevereiro e viajava para vários países da Ásia. Numa publicação recente, ela escreveu: fazer uma viagem longa, sozinha, significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível do que a gente está acostumado. Os helicópteros não conseguiram chegar antes até o local onde estava Juliana por causa da forte neblina. Além dela, pelo menos outras 5 pessoas morreram nessas mesmas trilhas que levam para o topo desse vulcão. Só nos últimos 5 anos. É uma rota considerada perigosa e não é recomendada para iniciantes. A vista exuberante do Monte Rinjani faz com que milhares de pessoas se arrisquem todos os anos. Um passeio que pode levar até 3 dias para ser percorrido em uma das trilhas mais desafiadoras da Indonésia. Os valores dos pacotes oferecidos pelas agências de viagens variam de R$ 600 a R$ 1.000. Por causa do alto risco, a presença de um guia é obrigatória. Juliana, de acordo com testemunhas, teria sido deixada para trás. Sozinho, em hipótese nenhuma, porque a pessoa já está indo com alguém que tem experiência, né, para ter mais segurança. E, de repente, desce por um lugar que não é o correto ou se perde, né, durante o caminho de volta, e daí você pode se colocar numa situação de perigo. Um dos principais desafios do Rinjani é o solo instável, que aumenta a possibilidade de escorregar. Você estar num ambiente com solo instável, terreno íngreme, condições climáticas instáveis, possibilidade de neblina, a própria natureza vulcânica, tudo isso gera um ambiente de risco que deve ser levado em consideração para a realização dessa atividade. Juliana aparece neste vídeo, momentos depois da queda. Com o passar dos dias, a jovem foi descendo ainda mais, até ser encontrada já sem vida a 650 metros de profundidade. A morte de Juliana não é um caso isolado no Monte Rinjani. Pelo menos outras 5 pessoas perderam a vida na região nos últimos 5 anos, incluindo escaladores de Portugal, da Malásia e da Indonésia. Montanhistas experientes afirmam que essa expedição até o topo do vulcão não é recomendada para iniciantes. As pessoas acham que é fácil ir, que não vai acontecer nada. Então, é muito importante essa conscientização por parte das autoridades ou dos grupos envolvidos em resgate. Essa história, além de triste, também denuncia uma febre de montanhismo amador e, às vezes, inconsequente por parte das empresas contratadas. A gente precisa falar sobre isso, o alerta não é meu, é do mais antigo clube de montanhismo do Brasil. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a atuação criminosa do PCC, que acaba de ser identificada em 28 países, acredite, além do Brasil. É o que aponta um levantamento divulgado pelo Ministério Público de São Paulo. Tráfico de drogas, de armas, lavagem de dinheiro. A facção se instalou dentro e fora dos presídios, ao redor do mundo. Dados do Ministério Público de São Paulo mostram que o maior número de integrantes está no Paraguai, quase 700. Depois aparecem Venezuela, Bolívia e Uruguai. Na Europa, Portugal tem o maior número de identificados, 87. Eles estão reproduzindo a mesma organização nesses países, né? Estabelecendo setores, por exemplo, setores para cuidar apenas do sistema prisional, o setor para cuidar da questão de disciplina interna entre integrantes, setor financeiro. O mapeamento que identificou a presença do PCC em 28 países, além do Brasil, foi realizado a partir da quebra do sigilo telefônico de investigados e da troca de informações com autoridades estrangeiras. O objetivo é promover a cooperação internacional e combater o crime organizado.
Em São Paulo, autoridades e acadêmicos internacionais se reuniram na USP para debater estratégias. A conexão do crime com o terrorismo, a conexão do crime com o controle de território, que cria um ambiente de instabilidade social comunitária em várias áreas da região das Américas. Hoje, na Bahia, uma força-tarefa apreendeu 6 toneladas de maconha. A droga estava em meio a uma carga de tecidos. Segundo a polícia, o entorpecente era de um grupo criminoso ligado ao PCC. Agora as notícias internacionais. Os governos do Irã e de Israel anunciaram a trégua e reivindicaram, os dois países, reivindicaram vitória no confronto que se estendeu por quase 2 semanas. Pela manhã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se irritou com o desrespeito ao cessar-fogo que ele havia anunciado horas antes. No jardim da Casa Branca, o presidente conversou com a imprensa antes de seguir para a Europa. Não gostei de Israel ter atacado logo depois que fechamos o acordo. E não gostei da retaliação do Irã ter sido tão forte, afirmou. Trump ficou tão irritado que chegou a falar um palavrão. 2 países que lutam há tanto tempo que não sei o que eles estão fazendo. Logo cedo, Trump ligou para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O gabinete do premier confirmou a conversa e disse que Israel concordou em evitar novos ataques. Autoridades iranianas também disseram que vão respeitar a trégua. Donald Trump reforçou que o Irã nunca mais conseguirá reconstruir seu programa nuclear depois dos ataques americanos de sábado. Aqui na Casa Branca, Trump elogiou os militares, em especial os pilotos que participaram da operação que atingiu 3 usinas nucleares iranianas. A Organização de Energia Atômica do Irã diz que o país se preparou para evitar interrupções no programa nuclear, mas a Agência de Energia Atômica da ONU não sabe o que aconteceu com o urânio enriquecido no país. O material é essencial para a produção de bombas atômicas. A caminho da Europa, Trump declarou que não busca uma mudança de regime no Irã, porque isso poderia levar o Oriente Médio ao caos. E antes do cessar-fogo, bombardeios do Irã atingiram um prédio residencial no sul de Israel. 4 pessoas morreram, mais de 20 ficaram feridas. O enviado especial da Record, Roberto Cabrini, registrou as consequências dos bombardeios. O despertar em meio ao pesadelo. As primeiras notícias dessa terça-feira são bem diferentes do cessar-fogo entre Irã e Israel, anunciado pelo presidente Donald Trump. Saímos em busca do alvo iraniano. Percorremos pouco mais de 100 quilômetros até chegar à área atacada e documentar tudo. Acabamos de receber autorização para avançar. Estamos em Beersheba, 4ª maior cidade de Israel, no sul do país. À medida que a gente vai se aproximando, a dimensão dos acontecimentos fica ainda mais clara. É uma imagem que chama muita atenção. Um prédio residencial totalmente destruído. São imagens que sempre chocam. O ataque iraniano aconteceu às 6 da manhã desta terça-feira. E essas são as consequências. A Defesa Civil, os bombeiros ainda trabalham procurando sobreviventes. É um trabalho meticuloso e de muita dificuldade e principalmente de tensão. Pelas informações apuradas, 4 pessoas morreram e 28 feridos. São imagens dramáticas da procura por sobreviventes. Um prédio de 5 andares não sobrou praticamente nada. Uma montanha de entulhos, uma ruína de pedaços de concreto. E agora, com o megafone, as equipes de resgate tentam ouvir se ainda existem sobreviventes dentro dos escombros. There is no military target here. This is a school, this is a house. Families live here. We've had to take families on stretchers, medically evacuate them. We have almost 15,000 people living in hotels. Momentos depois, a notícia do encerramento das buscas. E nesse instante, o esforço maior é para resgatar os corpos. Porque pelo megafone já foi falado que não existe mais esperança de se localizar sobreviventes nesse prédio.
O ataque iraniano com míssil balístico atingiu entre o 4º e o 5º andar, justamente onde ficava o bunker, o abrigo de proteção desse prédio, um prédio residencial. Terror regimes and organizations have shown their true face of who their target really is, and that's the civilians. Há poucos minutos aqui, o socorro é feito. Estamos no hospital de Soroka. Os encontros e desencontros da guerra, as ironias. O mesmo hospital de Soroka, que foi duramente atingido na quinta-feira, tem que continuar funcionando, porque dele depende a sobrevivência de muitas pessoas. Aqui eu me encontro com uma família de 5 pessoas, a mãe e seus 4 filhos. Eles estão entre os sobreviventes do ataque aqui na cidade de Beersheba na manhã desta terça-feira. They're in the building, right? That was hit today. Which floor were you? ישנתי, אם לא הייתי קמה לממ"ד עם הבן שלי, לא היה מעיר אותי לממ"ד, לא הייתי פה היום. השם יתברך. השם יתברך הציל אותנו, והקיר נפל על המיטה, איפה שהייתי ישנה, בחדר הורים. מאוד איך כל המשפחה צעקנו. ואז הבן הגדול פתח את הדלת ואמר הכל בסדר, הכל בסדר, תירגעו. והלחץ היה לחץ לראות איך נצא מפה. Did you think you were going to die? Really? It's a miracle you are here, right? Miracle. O diretor da unidade, Roy Kessos, me mostra cada setor atingido pelo bombardeio iraniano. Now, because there was a very large fire here, all the smoke, you see the wind, all the smoke came to this building. Massive destruction, massive destruction. O ataque fulminante acontece às 7h30 da manhã da primeira quinta-feira da guerra. 80 pessoas ficaram feridas. Estamos no setor de anestesia do hospital, que é um dos 3 maiores do país. Vejam como está a situação aqui. Muita destruição, equipamentos hospitalares, móveis, estilhaços. Esta sala, por exemplo, ficou totalmente destruída. Nós estamos aqui nos aproximando do local onde o míssil balístico iraniano atingiu em cheio o hospital. Esse é o setor onde a destruição foi maior. And the minute that the missile hit, boof, all the glass. É um hospital vital para o funcionamento do país. Milhões de pessoas são atendidas aqui todos os anos. If you take down this hospital, you hit a lot of people because usually in wards you have people that can't run. Com exceção de todos os outros elevadores, pelo menos dezenas deles, foram desativados pelo ataque. Veja a situação deles. Vai demorar muito tempo até que eles sejam restaurados. We have 7 wards that we have to find new places for them, and we have a laboratory that is burnt and can't be used. Você vai ter agora a visão mais precisa do local onde um míssil iraniano atingiu o hospital de Soroka. Aqui nesse prédio anexo. Era um prédio de 6 andares, o último praticamente destruído, onde funcionava o laboratório. Vejam só o nível de destruição. O andar de baixo é onde funcionava o setor de urologia. Sempre a população civil pagando o preço mais alto nesta guerra. O anúncio do cessar-fogo feito por Donald Trump, ainda de madrugada no horário do Oriente Médio, pegou os israelenses de surpresa. Era 1 da manhã em Israel e a trégua estava marcada para começar 6 horas depois. Antes disso, às 3 da manhã, caças israelenses atacaram alvos militares na capital Teherã. Um dos ataques matou um dos principais cientistas nucleares do Irã. Entre 5 e 7 da manhã, o Irã reagiu e lançou 22 mísseis contra Israel. Um deles atingiu um prédio residencial no sul do país, matando 4 pessoas. Mesmo depois do início do cessar-fogo, às 10h30 da manhã, o Irã lançou mais 2 mísseis ao norte de Israel que foram interceptados. O governo israelense chegou a ameaçar uma retaliação forte pela violação do acordo. Mas depois de uma conversa entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, Israel fez um pequeno ataque contra uma estação de radar iraniana. Durante a noite, o primeiro-ministro israelense comemorou uma vitória histórica.
Netanyahu afirmou que a ameaça iraniana foi neutralizada e disse que o foco agora é a faixa de Gaza, onde 50 reféns seguem em poder do grupo terrorista Hamas. Ainda não dá para dizer que a vida voltou ao normal em Israel. O metrô, por exemplo, segue parado desde o primeiro ataque do Irã. Mas hoje essa estação aqui em Tel Aviv começou a ficar mais vazia. É que nas últimas noites esse local serviu de abrigo para dezenas de famílias israelenses. A Esther passou as últimas 11 noites aqui porque não se sentia segura no abrigo do prédio onde mora. Hoje foi dia de arrumar as malas e voltar para casa. A partir de amanhã, as restrições serão suspensas. Escolas e serviços não essenciais retomam as atividades presenciais. O aeroporto de Tel Aviv deve voltar a operar com a reabertura do espaço aéreo. E esta voltará a ser apenas uma estação de metrô. E você vai ver a seguir as reações da comunidade internacional após o cessar-fogo entre Irã e Israel. E ainda, INSS já tem data para devolver dinheiro de fraude. INSS quer ressarcir vítimas de descontos ilegais a partir do dia 24 de julho. A onda de frio chegou e com força ao sul do país. Diversas cidades registraram hoje temperaturas negativas. Em Santa Catarina, a água de um chafariz congelou. A cerejeira coberta por gelo virou atração em São Joaquim, na Serra Catarinense. Muito gelado, fora do padrão. Nada se compara a isso aqui. Até a decoração da cidade ficou congelada. Durante a madrugada, os termômetros marcaram 6 graus negativos. A gente vem de um lugar onde chega a 42 graus, né? Muito quente. Uma cultura totalmente diferente da que a gente tem lá em Manaus. Hoje, Urupema registrou a temperatura mais baixa do ano no estado, 8 graus abaixo de zero. A água que descia pelos paredões virou gelo e essa estrada ficou bloqueada por cerca de 6 horas na Serra do Rio do Rastro. Em Bom Jardim da Serra, o frio congelou o chafariz do centro da cidade. O frio congelante é resultado da passagem de uma massa de ar polar pelo sul do país. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de risco muito alto para o agravamento de doenças. No Paraná, a temperatura chegou a 5 graus abaixo de zero. Carros ficaram cobertos de gelo na cidade de Palmas. No Rio Grande do Sul, a menor temperatura do estado foi registrada em São José dos Ausentes. Em Monte Alegre dos Campos, o gramado ficou coberto de gelo. Bom, ainda no Rio Grande do Sul, subiu para 143 o número de municípios afetados pelas fortes chuvas. Mais de 7 mil pessoas tiveram que sair de casa em todo o estado. A água subiu rápido durante o dia e chegou até a porta da casa do Daniel. Mesmo assim, ele preferiu não sair. Não temos para onde ir, né? Então a gente tem que ficar, não adianta, não temos escolha, né? Nesta terça-feira, militares do Exército e 2 caminhões chegaram à região das Ilhas, em Porto Alegre, para apoiar a Defesa Civil na assistência aos moradores atingidos pela inundação. A ação foi solicitada pela Prefeitura e a previsão é que o Exército atue até quarta-feira, auxiliando em resgates, apoio logístico e entrega de mantimentos. O rio Jacuí, que transbordou e inundou a cidade de Rio Pardo, é um dos principais afluentes que desaguam no Guaíba. Isso provoca a elevação do volume de água no lago, que está há 4 dias acima da cota de alerta. A situação está estável, porém ainda com alguns cuidados que nós devemos tomar, principalmente nas regiões mais baixas das ilhas. Então, é nesse foco que estamos dando agora. O número de municípios afetados pela chuva subiu para 146 no estado. Segundo a Defesa Civil, mais de 7 mil pessoas seguem fora de casa. 4 pessoas morreram e uma segue desaparecida. Por isso é tão importante saber qual é a previsão do tempo. A Lidiane Sayuri já está por aqui. Lid, muito boa noite para você. O frio ainda vai ser destaque nesta quarta-feira? Sim, Mariana. Inclusive, a capital paulista pode ter a manhã mais gelada do ano. Boa noite para você, Edu. Boa noite.
E uma boa noite para você que está com a gente. 1.900 municípios estão em alerta para queda acentuada nas temperaturas. Nesta quarta, pode gear de novo em boa parte da região sul, sul de Mato Grosso do Sul, interior e leste paulista e no sul de Minas Gerais. Em pontos do norte da Grande São Paulo, há chance de geada fraca e isolada. Em Porto Alegre, na capital paulista, tempo firme com sol. Mínimas de 4 e 5 graus logo cedo. À tarde, as máximas variam entre 16 e 18. Em Salvador, tem alerta para temporais e esquenta até os 27. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre os estados das regiões Centro-Oeste e Norte. Aqui no satélite, a gente vê nitidamente a frente fria representada por esse corredor de nuvens. Amanhã, a massa de ar polar avança sobre o centro-sul do país e mantém o tempo firme e as temperaturas baixas. No litoral da Bahia, o avanço da frente fria deve trazer nuvens carregadas. Manhã de quarta-feira, com mínima de 1 grau em Curitiba, no Rio de Janeiro, 11, 15 em Cuiabá, em Natal, 24 e até 22 graus em Porto Velho. Tempo delivery. O Rodney é de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Boa noite, Rodney. Quarta-feira ensolarada e sem chuva por aí. Ainda não esquenta e as mínimas serão de 2 graus ao amanhecer, com máxima de 17 à tarde. Na quinta, o tempo vira, com chuva forte, máxima de 13. Na sexta, o tempo volta a firmar. A Marli está de olho na previsão para Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, Marli. Quarta-feira de tempo firme e gelado, mínima de 4 graus logo cedo e máxima de 19. Entre quinta e sexta, as instabilidades voltam a ganhar força e chove a qualquer hora. As máximas serão de 24 e de 21 graus. A gente espera a sua participação. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana Edu. Obrigada, Lidiane. Agora a gente volta a falar sobre o Oriente Médio. A comunidade internacional recebeu de forma positiva o cessar-fogo entre Irã e Israel. Na Europa, o chanceler alemão Friedrich Merz elogiou a iniciativa americana na busca para o fim do conflito. Será um desenvolvimento muito positivo, disse numa rede social. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi cauteloso. Não vamos tirar conclusões precipitadas, mas somos a favor da paz. O ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, afirmou respeitar a soberania do território iraniano. A Agência de Energia Atômica, ligada à ONU, também se manifestou. Em carta enviada ao governo iraniano, o chefe da agência, Rafael Grossi, solicitou a retomada das inspeções sobre o enriquecimento de urânio. A verificação dos estoques do material nuclear é fundamental para garantir o sucesso de um acordo diplomático. A agência e o governo iraniano afirmam que não houve relatos de aumento nos níveis de radiação nas usinas atingidas pelos bombardeios. Depois de ajudar na mediação da trégua entre Irã e Israel, o presidente americano Donald Trump está agora na Holanda para discutir com países europeus e com o Canadá o aumento de gastos militares. Os integrantes da Aliança Militar do Ocidente concordaram em destinar 5% do produto interno bruto de cada país para despesas com segurança em uma década. A decisão é uma exigência de Donald Trump. Do total de gastos militares da aliança, 62% saíram dos cofres dos Estados Unidos e Trump ameaçou reduzir essa ajuda. No mesmo dia, aqui no Reino Unido, o governo divulgou uma nova estratégia de segurança, alertando que pela primeira vez em muitos anos, o país precisa se preparar para uma possível guerra. O plano inclui treinamentos para a população para que os moradores saibam o que fazer em caso de ataque. Além de cuidar da própria segurança, a guerra na Ucrânia também domina a agenda do encontro de líderes, que teve de última hora a presença do presidente Volodymyr Zelensky. Ele busca mais ajuda militar. Zelensky e Trump devem se encontrar amanhã para discutir possíveis avanços no acordo de cessar-fogo com a Rússia. Na Ucrânia, pelo menos 19 pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas em bombardeios no leste do país. O governo russo não comentou os ataques.
A gente já está voltando com um grupo criminoso que desviou R$800 mil do jogador Gabigol. Esse grupo foi preso numa operação policial. E a seguir, ex-ministro da Defesa Braga Neto e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, participaram de uma cariação. Mauro Cid reafirma que recebeu dinheiro de Braga Neto em sacola de vinho. O ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, ficaram frente a frente na cariação no processo que investiga uma suposta trama golpista depois das eleições de 2022. Os detalhes de Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Mariana. Boa noite para você, para o Edu e para todos que acompanham esta noite o Jornal da Record. Mauro Cid voltou a afirmar que recebeu dinheiro de Braga Neto para financiar o suposto plano. O ex-ministro da Defesa negou. A cariação foi feita a pedido dos advogados do ex-ministro da Defesa e presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os dois réus mantiveram as versões do interrogatório no começo do mês. Mauro Cid reafirmou que recebeu de Walter Braga Neto dinheiro em espécie, numa sacola de vinho, em dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada. Questionado pelo advogado de Braga Neto, Cid disse que a sacola estava lacrada e que por isso não viu dinheiro, mas presumiu o valor pelo peso. Também falou que não se lembra do local exato no palácio onde recebeu o pacote. Braga Neto voltou a negar ter entregado qualquer quantia em dinheiro para Cid. Mesmo depois da cariação, a contradição entre os dois réus não foi esclarecida. O advogado de Braga Neto afirmou que o general chamou Cid de mentiroso. O general Braga Neto, em duas oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Durante a cariação, a defesa de Braga Neto solicitou que tudo fosse gravado, mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido. O relator afirmou que a medida foi tomada para evitar pressões indevidas e vazamentos de informações que prejudiquem o processo. Na segunda cariação do dia, o general Freire Gomes negou que tenha dado ordem de prisão a Jair Bolsonaro. Ele esclareceu que avisou das consequências jurídicas de um eventual decreto de exceção. O general Freire Gomes e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também mantiveram as versões dadas anteriormente. O INSS vai começar a ressarcir no mês que vem os aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais. O pagamento vai ser feito em lotes a cada 15 dias, até o fim do ano, a partir do dia 24 de julho. A ideia é que a gente faça pagamentos direto na conta do nosso segurado, sem qualquer burocracia, sem qualquer necessidade de intermediário. O primeiro lote vai beneficiar cerca de 1.800.000 pessoas. Ao todo, mais de 9 milhões de segurados tiveram algum desconto nos últimos 5 anos. 3 canais permanecem abertos para que as vítimas informem se os descontos foram indevidos. O aplicativo Meu INSS, o telefone 135 ou presencialmente nas agências dos Correios. De acordo com a Advocacia Geral da União, 2 bilhões e 800 milhões de reais em bens de pessoas, empresas, associações e sindicatos suspeitos de participarem da fraude já foram bloqueados pela Justiça. Mas o dinheiro para o pagamento das vítimas deve vir de um crédito extraordinário a ser enviado pelo governo ao Congresso. Se essa corte já decidiu que os precatórios não entram, aquilo que é resolvido numa situação excepcional dever-se-ia entender também como se fosse um precatório. Toffoli também deu um prazo até o dia 15 de julho para que a AGU, o Ministério Público e a Defensoria Pública formalizem uma proposta de acordo para que os pagamentos sejam iniciados. A nossa ideia é que as equipes trabalhem imediatamente a partir das diretrizes do ministro Dias Toffoli e ele dará conhecimento dessa minuta à sociedade para que, num tempo muito célere, a gente consiga ter um acordo assinado e ele submeter esse acordo, de fato, a referendo do Supremo Tribunal Federal. A taxa básica de juros, a Selic, vai permanecer alta nos próximos meses. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central foi divulgada hoje.
O documento explica a decisão do Copom de elevar pela 7ª vez a taxa básica de juros, que agora está em 15% ao ano. Segundo a ata, a medida foi tomada porque a economia ainda apresenta resistência, o que dificulta aproximar da meta da inflação e requer maior aperto monetário. O Banco Central ressaltou também que o cenário mostra pressões no mercado de trabalho e que, para assegurar a redução da inflação, é exigida uma política monetária para desestimular o consumo. O texto também indica a manutenção da Selic em 15% ao ano por um período prolongado, reforçando a leitura do mercado financeiro de que cortes nos juros só devem ocorrer a partir do início do ano que vem. Hoje, no Brasil, o maior fator e o principal fator de desequilíbrio fiscal é o pagamento de juros sobre a dívida pública. O Banco Central destaca ainda uma preocupação com as contas públicas. O debate sobre o orçamento e a eficiência dos gastos tem o potencial de afetar a percepção sobre a dívida pública e impactar os juros. A principal solução seria trabalhar a eficiência no setor público, reduzir custos, melhorar a qualidade dos gastos, entregar mais, para que nós pudéssemos diminuir a dívida. Falar em economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou hoje do JR Entrevista. Para a repórter Tainá Farfan, Haddad falou sobre a taxa de juros e afirmou que o governo deve anunciar novos investimentos para o crédito imobiliário. Impostos. Quando fala aumenta da carga tributária ou baixa a carga tributária, a pergunta que tem que acender uma luz na cabeça de todo mundo é: para quem que está aumentando? Se eu estou aumentando a carga tributária de quem não paga nada e é rico, eu não estou aumentando a carga tributária. Crise do IOF. O IOF é um imposto que sempre existiu sobre operações de crédito. Várias instituições financeiras começaram a driblar o imposto sobre operações financeiras, IOF, com uma metodologia de dizer que uma coisa que é crédito não é crédito. O governo fechou a porta dessa transgressão, dizendo, olha, não pode, tudo tem que estar regido pela mesma regra. Ministro, ainda aprofundando um pouquinho mais nessa medida provisória, ela tem outros pontos ali que nós observamos resistências dentro do Congresso, como, por exemplo, o aumento do imposto sobre alguns investimentos. Diante desse cenário, como é que a Fazenda tem atuado? De 2 anos e meio para cá, qual tem sido o padrão do Congresso Nacional? O Congresso faz lá, né, as observações que ele deve fazer, até porque são 513 deputados, 81 senadores, mas no final das contas, o que tem acontecido? Mediante negociação, nós temos aprovado praticamente todas as medidas, mesmo aquelas que foram mal recebidas num primeiro momento, depois de explicadas, elas foram recalibradas e aprovadas. E é assim que funciona uma democracia em todo lugar do mundo. Crédito imobiliário. O Brasil tem um crédito imobiliário na casa de 10% do PIB. PIB é a produção nacional. Tem países como o Chile, que é 30%. Tem países como a Austrália, que é mais do que 100% do PIB de crédito imobiliário. Então, nós temos uma avenida para percorrer e nós estamos, nesse momento, nós tivemos uma longa reunião com o presidente Lula, área econômica, Banco Central, Fazenda, Casa Civil, para explorar novos instrumentos de crédito imobiliário com garantia para que o juro seja baixo e a gente possa alavancar uma indústria que é fundamental para o desenvolvimento do país, que é a indústria da construção civil. Taxa de juros. Essa alta foi contratada na última reunião da qual participou o Roberto Campos. Ela foi contratada em dezembro. Né? É uma coisa que chama guidance, quer dizer, é como se você estivesse estabelecendo uma contratação futura da taxa. Na última reunião do Copom de dezembro, foi estabelecido que ia ter um aumento forte da taxa Selic. Não dá para dar cavalo de pau em política monetária. Você vai perder credibilidade, você vai perder o manche da economia. Então você tem que ter muita cautela. Eu estou preocupado, evidentemente. É uma taxa de juro muito, muito restritiva.
Olha, essa entrevista completa com o ministro Fernando Haddad você acompanha na Record News ainda esta noite a partir das 10h30. Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Voltamos à bancada do JR em São Paulo, Mariana e Edu. Combinado, Fara, obrigado. E você vai ver a seguir, o Santos anuncia a renovação do contrato com o craque Neymar. Sete suspeitos foram presos hoje no Paraná e em Rondônia por aplicarem um golpe milionário em jogadores da elite do futebol brasileiro. Você vai se lembrar dessa história. Essa quadrilha é aquela que usava documentos falsos para abrir contas salário e depois desviava parte dos pagamentos. O jogador Gabigol do Cruzeiro teve um prejuízo de R$800 mil. Na casa dos suspeitos, a polícia apreendeu 15 celulares e vários documentos falsificados. Entre os presos está o chefe do esquema. Ele foi detido em Curitiba. Nós identificamos essas duas vítimas, dois jogadores de futebol, mas certamente esse golpe ele também era utilizado para vitimar pessoas aí não famosas. Com documentos falsos, os criminosos conseguiam abrir contas bancárias pela internet. Depois, solicitavam a portabilidade de contas verdadeiras, se passando por jogadores de futebol. Assim, conseguiram desviar mais de R$1 milhão das contas de Gabigol, do Cruzeiro, e também do jogador Kahneman, do Grêmio. Os dois jogadores tiveram as contas acessadas no ano passado. De acordo com a polícia, os criminosos conseguiram desviar cerca de R$800 mil de Gabigol e R$400 mil do argentino Walter Kahneman. 135 mil foram recuperados pela polícia e o resto já foi ressarcido. Os jogadores não se manifestaram sobre o caso. A operação aconteceu no Paraná, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. Os materiais apreendidos vão passar por perícia, que pode identificar novas vítimas do golpe. O argentino Hernan Crespo foi apresentado oficialmente pelo São Paulo. Bruno, conta tudo. Pois é, está de volta o Crespo, para sua casa tricolor, a sua casa brasileira, Ele tirou o time da fila no título paulista em 2021 e deixou saudade nos torcedores. Agora, o foco é a recuperação no Campeonato Brasileiro. As primeiras palavras foram como um gol para os ouvidos são paulinos. Eu vim aqui a ganhar. Eu quero ganhar. Hernan Crespo sabe o que é ganhar pelo São Paulo. Era ele o técnico do título paulista de 2021, que tirou o tricolor de um jejum de 9 anos. Nenhum São Paulino esquece, nem o presidente. São Paulo não ganhava um título naquele período há 9 anos e um Paulistão há 16. Hernan Crespo vai reencontrar um São Paulo diferente, com uma melhor estrutura de trabalho, porém com mais dívidas que devem dificultar a contratação de reforços para o restante da temporada. O elenco de hoje é mais envelhecido e mais enxuto que o de 2021. Porém, a maior diferença vai estar lá em cima, nas arquibancadas. Na primeira passagem, Crespo trabalhou durante a pandemia e praticamente não teve contato com o torcedor de São Paulo. Um lugar mágico, não há uma explicação. Há algo que te atraviesa São Paulo, então te queda dentro. Crespo chega com o time a 1 ponto da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A frase, aonde não chegam as pernas, vai chegar o coração, dita por Crespo e escrita no vestiário do estádio, na primeira passagem do argentino pelo clube, vai ter que virar lema tricolor, mais uma vez. E isso é o que eu desejo e pretendo. Acá há uma paixão que há que respeitar. O Santos anunciou a renovação de contrato com o craque ídolo alvinegro Neymar. O anúncio foi direcionado aos sócios torcedores do Santos. Renovei meu contrato com o Peixão. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou, onde nunca vai acabar. O novo contrato vale até o fim deste ano, com possibilidade de renovação por mais 6 meses. Desde que voltou ao Brasil, Neymar fez 12 jogos, marcou 3 gols e convive com uma série de lesões. No Campeonato Brasileiro, o Santos está na 15ª posição. Fico por aqui. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. Essa edição está terminando, à 00:30 tem mais JR. Você pode assistir as reportagens de hoje no Play Plus em todas as nossas plataformas digitais. Não esquecem, nossa programação está ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis, tem a prova das mulheres no Power Couple.
imperdível. Uma boa noite a você. Boa noite, bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.